está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 28 de novembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ô Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, bem-vindos de volta. Foi tudo bem ontem aqui? Tudo tranquilo. Ciro Gonçalves dando aquele show. Exatamente, sabe como você, El né? maestro. El maestro. El maestro. El maestro. Sim, Foi muito bueno. Muito bueno. Então, hoje seu pastor, sua pastora estão fazendo aniversário, ou o marido da Como pastora. é que é parabéns pra você, a música em espanhol? Cumpleaños feliz. Não, eu falei a música, não a letra. Não. A letra eu já conhecia. A gente passa a vez. E a música? Se eu cantar, os ouvintes não vão ficar felizes. Então, tá. vamos manter a felicidade dos ouvintes. Diga lá. Eles escrevem pra gente, 968038319, o WhatsApp. Manda o nome do pastor, também o nome da igreja, pra gente orar aqui e agradecer. Pastor, pastora, esposa do pastor, o esposo da pastora, todo mundo hoje. Aniversário do dia de hoje, que é o dia 28 de novembro. Tem festa, nós queremos celebrar com alegria e agradecer a Deus por essas vidas preciosas. Você fala com o Debate 93 pelo WhatsApp. Fale com a 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Estamos juntos no Debate 93. Olha aqui, minha gente, ouvinte chega afirmando: é muito difícil ser crente no mundo de hoje. Ouvinte. Principalmente porque qualquer coisa que fazemos, as pessoas dizem: ué, você não é crente? Por outro lado, ouvimos em pregações que não podemos nos igualar e fazer o que todo mundo faz. Mas afinal, o que é fazer o que todo mundo faz? Pergunta o ouvinte. O que as pessoas não convertidas esperam de um verdadeiro cristão? É possível aproveitar os atrativos do mundo e ainda assim não se contaminar? Como ser luz em um mundo de escuridão? Eu quero saber a sua opinião, sua participação aqui no nosso Debate 93. Alguém já te diz essa frase? Ué, você não é crente? Por que você faz isso? Hein, ouvi? Me conta aqui, me conta pelo nosso WhatsApp 96803-8319. Começamos ouvindo, como sempre, com a nossa menina da mesa. Hoje é a pastora Renata Prete. Bom dia, bem-vinda, pastora. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, nossos ouvintes queridos. Esse assunto é um assunto tão presente, tão real, né? Acho que muitas vezes nós ouvimos isso, inclusive com esse tom acusador. Ué, você não é crente? E eu quero dizer, sou crente sim, graças a Deus por isso. Sou lavada, sou remida, fui resgatada, mas nem por isso ainda, em alguns atos, a minha humanidade às vezes aflora. Mas a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E com o tempo, com a maturidade, nós vamos exatamente aprendendo a exatamente separar, a escolher bem, a fazer o melhor. E eu quero te dizer uma coisa, ouvimos muito isso, é difícil ser cristão, é difícil ser crente. Eu não acho não, sabe? Eu acho difícil abrir mão da certeza de uma vida eterna, de uma certeza de que um céu me espera e que eu tenho uma casa. Então, para mim, isso é fácil. É? Tenho as minhas dificuldades, confesso. Então não é fácil. Não, é assim. Tem dificuldade ou é fácil? É mais fácil, JR. Vamos botar na balança. Mas quando a pessoa fala assim, é muito difícil ser crente no mundo de hoje, porque deve ter vivido o mundo de ontem. Sem dúvida, sem dúvida. Reverendo alguma. Felipe Teres, e aí, a sua opinião sobre esse assunto, meu irmão? Bom dia, JR. Bom dia, os nossos debatedores, nossos ouvintes. Pois é, a gente também tem, JR, uma noção de que a gente vive um tempo, nós hoje vivemos um tempo mais difícil do que antes.
E eu acho que isso acompanha a todas as gerações, que sempre falam, porque no meu tempo fazer isso era mais fácil, hoje em dia é mais difícil. Se a gente olhar para os tempos de Paulo, para os tempos de Jesus, tanto moralmente quanto em termos de perseguição, as coisas já eram extremamente difíceis, né? A licenciosidade sexual, a perseguição em cima dos cristãos, a visão sobre corrupção. Lembrando que isso já está muito claro nas escrituras, sempre foi muito complicado, continua até hoje, o que a gente vive desde o tempo de Jesus até hoje, né, os últimos dias. Mas acho que é quando a nossa ouvinte fala aqui, afinal, o que é fazer o que todo mundo faz, eu coloquei aqui para mim que essa é o centro da questão de tudo aquilo que ela está colocando. Porque eu acho, JR, que a gente precisa entender qual é a referência. Fazer o que todo mundo faz não significa que o que todo mundo faz é errado. E eu já explico. Vamos imaginar uma cidade, existem sociedades assim no Brasil, onde 51% da população se consideram e vão à igreja evangélica praticamente todo domingo. A gente poderia dizer que a maioria da população, ou seja, naquele pequeno universo, o mundo vai à igreja. Então, se a maioria está fazendo, a gente está vendo, isso é uma coisa errada? Claro que não. Porque a nossa referência não tem que ser o que a cultura pregoa ou o que a cultura não apregoa. Eu acho que para mim esse é o centro da questão. Não é o que as pessoas dizem ou o que elas não dizem, mas é a referência da palavra de Deus. O que Deus diz é certo se todo mundo faz e é certo se ninguém faz. O que ele diz que é errado se todo mundo faz e errado se ninguém faz. Pastor Luciano Regis, muito bom dia, seja bem-vindo. Queremos ouvir também a sua opinião e a partir de uma opinião de um dos nossos ouvintes, que aqui no WhatsApp diz, ele reproduz um diálogo aqui, uma conversa. Não sei se é ele com alguém com outra pessoa. Nossa, você é cristão? Grosso desse jeito? Aí a pessoa respondeu, sou. Mas os cristãos são sal da terra. Ele diz, eu sou o sal grosso. Será que a verdade é nada, né? Seu ouvinte criativo. Você fica inventando essas coisas aí, pastor Luciano. Bom dia, JR, amados debatedores, você que nos ouve, que Deus nos abençoe na manhã desse dia. Isso deve. Aliás, isso nem deve ser piada, cara. Pior que tem tanta gente grossa, mas não tem nada a ver com o evangelho, tem a ver com a educação mesmo, né? A educação, ela tem que estar presente em todo lugar, independente de credo religioso. Agora, voltando aqui para esse assunto, é muito difícil ser crente no dia de hoje, sabe? Sempre houve a dificuldade, aliás, como o reverendo Felipe já falou aqui. Essa dificuldade sempre houve. Eu acho que cada etapa da vida tem a sua dificuldade. Nós temos hoje um agravante no nosso tempo, que é essa mídia forte, contrária aos princípios fundamentais familiares, sobretudo, e todo o avanço tecnológico que hoje qualquer criança tem tudo nas mãos, tem o mundo nas mãos. E isso, por si só, é uma carga contrária à educação cristã, à educação familiar, à educação secular, e eu falo de escolas, faculdades, etc. Então nós temos uma série de circunstâncias que lutam o tempo todo contra os bons costumes, a educação. No entanto, quando nós caminhamos com Cristo, nós somos chamados a confrontar exatamente isso. E é por isso que Jesus, ensinando no Sermão da Montanha, iniciando lá o seu discipulado com os seus discípulos, desculpa a redundância, ele diz, olha, vocês são a luz do mundo, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. E se vocês não fizerem diferença aonde vocês estiverem inseridos, por que vocês foram separados? Se o sal se tornar insípido, não serve para mais nada. Não se acende um lampião, se coloca embaixo de uma cama, traduzindo aqui. Então, nós não fomos chamados por Deus para estar fora do mundo. Nós fomos chamados por Deus, daqui a pouco a gente mergulha um pouco mais nisso, para ser inimigos do mundo, mas presentes nele. Por quê? Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Pastor Maurício Fragali, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia para todo mundo, obrigado pelo convite, JR. É um privilégio, uma honra estar aqui junto com vocês. Bom, já que o programa é debate, então deixa eu colocar o contraditório aqui. Se por um lado foram colocados aqui muitos motivos pelos quais é muito difícil ser crente, eu acho que no mundo de hoje é mais fácil ser crente. Porque eu estou aqui do lado da pastora, que está maquiada, que está com o cabelo bem cortado, que está bem vestida. E quando eu me converti há 150 anos atrás, se uma mulher entrasse
num ambiente com a aparência que ela está aqui, de elegância, de beleza, ninguém ia acreditar que ela era crente. Ia dizer, não, mas não é possível, você é uma Jezabel, ou qualquer coisa desse tipo. Perdão, tá, pastora? Não, amém. Sei que não sou. E a verdade é o seguinte, a gente às vezes fala muita coisa em relação a isso, porque o que foi colocado pelo ouvinte aqui, ou pela ouvinte, não sei, a gente não sabe se é homem ou mulher, é uma visão de alguém, de uma mulher, né? É uma visão de alguém de fora da igreja olhando para dentro. E nós estamos falando de uma visão de dentro olhando para fora. E o nosso problema aqui é que quem olha de fora para dentro nos julga por coisas que nós mesmos como igreja produzimos, que são as esquisitices, que são as idiosincrasias da própria igreja. E, na verdade, o que essas pessoas aqui, quando ela diz aqui, mas você não é crente, o que ela está esperando lá de fora? O que ela está esperando de nós que estamos lá de dentro? Que nós sejamos exatamente aquilo que Jesus disse que nós seríamos. Nós seremos conhecidos não pela doutrina, nós não seremos conhecidos por causa da roupa que a gente veste, nós não seremos conhecidos pela maneira de falar, nós seremos conhecidos pelo amor. Amém. E isso, muitas vezes, é o que está faltando. Às vezes, o crente do lado de dentro quer botar para o lado de fora doutrina e maneiras de ser e estereótipos, e o que o mundo está esperando de nós é uma coisa completamente diferente. Se você chegar para ele todo bem vestido ou esfarrapado, para ele pouco se dá se você está bonito, se você está feio, se você está elegante, se está de terno, se está de jeans. Porque eles querem saber o seguinte, eu não quero saber o que você sabe, eu quero saber o que você é, quem você é. Se você é espelho de Jesus, então a doutrina para eles é secundária. E a gente às vezes está indo muito mais com uma questão para o mundo, com uma questão doutrinária, do que com uma questão de mostrar para eles quem Jesus realmente é, para que a gente possa ser exatamente sal da terra, luz no mundo. Concordam, companheiros? Lógico, depois começando dessa, com a pastora. obrigada. Vai lá, pastora. Eu lembrei exatamente aqui, quando nós participamos das amigas, que foi um barato, inclusive tem que voltar em janeiro, né? E esse foi um tema exatamente. Muitas vezes nós somos olhados, e as mulheres, principalmente as pastoras mulheres, e às vezes as pessoas esperam um estereótipo completamente diferenciado daqueles de outrora. E quem disse que o outrora era exatamente o que o Senhor Jesus pregava? Eu acho que nós precisamos entender que quando na nova aliança, o que nós temos como paralelo e como regra de prática é o amor do Senhor. E se nós amássemos como o Senhor ama, se nós amássemos como o Senhor Jesus nos ensina a amar, é nesse momento que eu digo, eu escolho ser cristã e não acho que é difícil. É difícil muitas vezes, quando pisam no nosso pé, a gente não conseguir controlar, chamar preciso nesse momento domínio próprio do Senhor, mas sem sombra de dúvidas, o Evangelho ele é simples, ele é simplista, ele apresenta um amor que resgata, um amor que transforma, um amor que muda direções, mas que simplesmente não julga. Eu não tive como primazia de ensinamento um Deus castrador. Muito pelo contrário, eu digo que quando eu olho o Senhor no Velho Testamento, eu leio as cartas de amor mais profundas da minha vida, onde o Senhor, antes de trazer qualquer juízo, ele sempre levava uma palavra de conserto antes. Conserte-se, que se assim o fizer, eu voltarei. JR, eu penso que assim, em termos de, falando aqui da questão do mundo, em termos de usos e costumes, que a gente costumava usar esse termo, eu não tenho, acho que a menor dúvida que a igreja evangélica evoluiu muito e é muito mais fácil a gente conviver dessa maneira. Realmente, questão de batom, questão até de futebol, de outras coisas que se fazia, que antigamente era considerado Coca-Cola, enfim, um absurdo. Hoje em dia a gente percebeu que, na verdade, era muito mais a doutrina dos homens, muito mais os nossos que a gente chama de usos e costumes. Mas a dureza do evangelho, ela continua ali presente. A porta continua sendo estreita, mas o que é importante? Naquilo que Jesus propõe ela ser estreita. O que às vezes acontecia é que naquilo que Jesus não propunha a sua estreiteza, nesse tipo de coisa que a gente acabou de falar, a igreja era absolutamente radical. E naquilo, às vezes, que Jesus propunha como algo que deveria ser de fato estreito na caminhada, no discipulado, se não for, quem não fizer isso não pode ser meu discípulo, quem não ensinar pai e mãe, a sua própria vida, os seus amigos não pode ser discípulo. A igreja tinha uma porta muito aberta. E isso, acredito eu, que não seja apenas um problema da nossa contemporaneidade. Sempre existiu, e acho que os fariseus no tempo de Jesus eram um grande exemplo disso, essa tentativa de misturar as coisas, de fazer as coisas fáceis,
difíceis e as coisas difíceis fáceis. Por isso, nosso modelo, de fato, é a vida, a palavra, o ensinamento de Jesus. Para o que ele chama difícil é difícil, o que ele chama de fácil é fácil. Desculpa, é exatamente isso, mas é a operação do erro que vai sendo diariamente implantada em nós. E eu acho que quando a gente fala do amor do Senhor, a gente tem que entender que em contrapartida nós temos uma renúncia pessoal. Quando a gente... É isso. A gente tem que entender que quando somos resgatados por esse amor, a gente acaba renunciando em detrimento desse amor às o nossas amor práticas. transforma a gente para que a gente deseje a renúncia. Quando você ama... Mas é difícil ainda, sim, pastora. Mas aí é o amar. É quando eu digo o seguinte, eu um não processo. peco. Isso, eu não peco. Não é porque existe uma igreja que está me seguindo. Eu não peco porque eu não quero desagradar o coração do meu Deus. Tudo bem, então nós temos aqui uma questão que envolve o estereótipo, aquilo que a pessoa vê, que está olhando de fora e vê uma casca, ela está vendo só uma imagem. Existe uma questão de conteúdo, que eventualmente este amor mencionado, que a Bíblia nos traz, ele pode ter, ele está ausente, ou seja, tem um estereótipo que as pessoas esperam, mas não tem o conteúdo que a Bíblia ordena. O outro lado não tem o estereótipo que as pessoas esperam e tem o conteúdo que a Bíblia ordena. Esse envolvimento de aparência, conteúdo, de superficialidade, profundidade, essa luta, que vai ser uma luta intensa o tempo inteiro, porque é natural que uma pessoa de fora ou de dentro, que seja mais assim, queira que todos sejam assim. E o outro, não, eu não sou assim, então eu também não quero que ninguém seja assim. É natural, essa disputa, essa briga é natural, faz parte da natureza humana. Mas quando a gente fala de conteúdo, é aquilo que transforma. É aquela pessoa que tem assim, poxa, a pessoa tem um preconceito com quem tem brinco, por exemplo. Só que o cara que usa brinco tem um amor tão grande, tão extraordinário, tão doce, que a pessoa diz, olha, engraçado, eu não aceitava você porque você tinha brinco, mas agora você me surpreendeu, e acaba pedindo perdão pelo fato de ter julgado a pessoa pela aparência. Pastor Luciano. Então, JR, exatamente essa é a grande questão, sabe? Das pessoas aprenderem a lidar. Voltando aqui pra gente pegar esse gancho, quando se fala de mundo, de amizade ao mundo, né? Quando se fala desse convívio ao mundo, naturalmente as pessoas têm o erro de transferir a pessoas. Elas não conseguem fazer a separação. Um exemplo, você vai fazer um evangelismo de carnaval, festa da carne. O pau tá quebrando. Então, muitas pessoas acham que todos que lá estão são filhos do diabo, estão condenados ao inferno e por aí afora. Mas quando alguém vai lá, ele consegue fazer essa separação. Ele diz, eu vou lá porque eu preciso amar essas pessoas e investir nessas pessoas. Nesse aspecto, Tiago diz, olha, você não pode ser amigo do mundo. O que é amigo do mundo? É se tornar amigo das pessoas ou amigo do sistema que está envolvendo as pessoas. Então essa é a grande questão. Na verdade, até o apóstolo João, ele disse isso, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Meu filho, eu tô vendo uma experiência diferente, meu filho e minha filha vai entrar pro colégio agora, né? Então eu fui negociar lá no colégio pros meus filhos entrarem, no colégio caro, e aí conversando, ninguém sabia que eu era pastor. E eu cheguei e brinquei, botei... Hoje, quando eles descobriram que eu era pastor, eu já tinha caído na graça deles e agora eles me ligam e me pedem conselho. Por quê? Porque eu não cheguei com nenhum tipo de estereótipo. Eu cheguei como eu sou, como eu devo chegar, tendo relacionamento, fazendo a diferença, não pelo título ou pela ausência dele, mas por aquilo que eu tenho que ser, por o amor que o pastor Maurício acabou de falar. Nós precisamos demonstrar esse amor. E muitas vezes demonstrar esse amor não é nem pregando a palavra, são nas atitudes, no companheirismo, na comunhão, na caminhada. O cara que trabalha numa empresa, ela não necessariamente caminha debaixo de princípios cristãos, mas ele pode lá dentro ser luz, ser sal e fazer a diferença pelo qual foi chamado a fazer. Então eu acho que essa é a grande questão, saber diferenciar o sistema das pessoas. Aliás, Jesus conseguiu ensinar isso no fato da mulher adúltera. Ela foi pega em flagrante ato de adultério. A lei mandava matá-la. Faz o quê? Eu vou amar. Eu prefiro amar em vez de matar. Os religiosos ficaram com ódio. Ele estava se associando ao mundo? Não. Ele estava dissociando a mulher daquele mundo que destruía a vida dela
para trazê-la para si. Resultado, transformação. Eu acho que essa é a questão. Concordo, companheiros? Para fechar esse aspecto. Silêncio total. Vocês estão todos de acordo. concordo. Vou fazer um contraponto aí. Sim, eu acho a questão dessa palavra realmente mundo, como o pastor Luciano falou, ela tem sido muito mal interpretada dessa maneira. A gente dizer que, assim, como a palavra chama para não amar o mundo, não significa não amar as pessoas, não amar a criação. A gente chama, quem gosta, né, de ir à praia, de subir na montanha e tudo isso é criação, isso faz parte do mundo. O que a gente não deve amar é todo esse sistema corrupto, anti-Deus, o anti-evangelho, que vai tentar o tempo inteiro mudar a nossa mente, o nosso coração. Essa é o nosso tipo de luta. É esse para mundo vocês que a gente uma não coisa. deve A questão do testemunho, uma vez que é uma das prioridades da vida do cristão, desde Atos 1:8, isso fica bastante claro, esse derramado do Espírito Santo para a gente poder ter o poder de testemunhar. Então existe uma responsabilidade do cristão para com Deus e do cristão para com o mundo. Então nós estamos aqui olhando para o alto e olhando para o lado. O comportamento, resultado desse testemunho, como uma ação que os envolve, às vezes deixa a desejar por causa da nossa falibilidade. Nós somos falhos, nós somos humanos, nós não somos perfeitos, ainda não estamos glorificados, temos as nossas falhas. Mas há uma expectativa de que a gente tenha um comportamento adequado. Ao mesmo tempo que parece que tem gente que gosta de sambar exatamente em cima dessa questão do sou falho. Eu sou falho, eu sou humano, etc. Entendeu? Mas samba tanto que vira uma escola de samba aí. Quer dizer, a coisa fica tão ampla que a pessoa não busca uma santificação. Que acaba sentado naquele posto ali para dizer, olha, não, eu sou assim mesmo. Enquanto você existe, seja grosso, como o ouvinte aqui colocou, atencioso, seja uma pessoa que se importa com o próximo, seja uma pessoa que serve ao próximo, vizinho bom, empresário honesto, funcionário que dá exemplo, só para isso, para ampliar e deixar isso como exemplo aqui colocado à mesa aí para os queridos debatedores. Se alguém quiser cantar um corinho, falar alguma coisa, pastor Maurício. Uma observação. Eu acho que isso que você falou agora, JR, ele é um ponto, talvez o mais central da história toda. E o que a gente também tem que entender aqui é que, às vezes, esse camarada que falou que é o sal grosso aí, eu não o conheço. A gente não conhece o cara. Mas eu não sei se ele realmente é uma pessoa transformada, porque a questão toda nem é a questão do tempo que a pessoa está na igreja, não é uma questão de quanto de Bíblia ela conhece. A questão é qual o efeito que a palavra tem feito na vida dela em termos de transformar o caráter no caráter de Cristo. Isso é o que é a produção do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus. Então, no momento em que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, eu tenho que dar espaço para o Espírito Santo produzir o fruto, que é o caráter de Jesus: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade. Isso tudo é o caráter de Jesus se expressando. Não é uma questão de tempo, porque às vezes a pessoa está numa igreja ultra legalista, ela continua sendo aquela pessoa rígida, dura, e ela é grossa mesmo, até mesmo com as pessoas de fora, porque ela tem um padrão de santidade que ela acha que se alguém dentro ou fora da igreja não se adequar àquele padrão que ela tem, então aquela pessoa está no inferno, esteja ela dentro ou fora da igreja. E ela está endurecida por um padrão, por um estereótipo religioso. Mas se ela realmente for transformada pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, fatalmente ela vai produzir os frutos dessa transformação e ela vai impactar o mundo com essa transformação. E é isso que o mundo está esperando da gente. É por isso que eu volto a falar que o mundo não está esperando de nós doutrina, conhecimento bíblico, quantos versículos a gente sabe de cor. O mundo quer saber o quão transformado nós fomos. O mundo quer olhar para vocês e dizer assim, cara, eu te conheci quando você estava no mundão, quando você usava droga, quando você adulterava, e você não tinha medo de que as pessoas soubessem disso. Pelo contrário, você falava para todo mundo para mostrar o quão machão, quão bonitão, quão gostosão você era. E agora eu tô vendo você totalmente diferente. Do seu comportamento com a sua esposa mudou, seu comportamento com seus filhos mudou, seu comportamento com seus funcionários mudou, seu comportamento com seu patrão mudou, seu patrão com seu relacionamento com os amigos mudou, e mudou para melhor. Não mudou para uma coisa, eu sou crente, aleluia. Não, mudou para uma coisa leve, legal, amorosa, simpática. Verdadeira, né, pastor? Verdadeira. Houve transformação.
Tem verdade. Eu acho que o ponto é esse aí. Essa semana, JR, a gente tem toda última segunda-feira, não é propaganda, mas não deixa de ser. Vai na escola de novo? Não, né? Não. Toda última segunda-feira do Foi na mês, escola, nós temos uma noite para casais na nossa igreja. E por que é assim? Porque cada mês a gente trata de um tema específico para o casamento, para que não fique aquela coisa de dar uma palavra aleatória a todos, a gente vai no foco do casamento, do relacionamento para tratar. E aí a gente abre e vem gente de todos os lugares. E aí tem um casal que me deu um testemunho pessoal essa semana que vai exatamente nisso que o pastor Maurício está falando. Eles chegaram lá, eles são de uma outra igreja rígida ao extremo, e quando eles entraram na igreja, eu já fiquei assustado de eles entrarem na igreja. Porque a minha igreja é completamente diferente. Aliás, segundo a visão da igreja dele, a minha igreja é a porta larga, mas não tem problema. Aí ele entrou e disse que a transformação gradativa do ensino, ele falou assim, pastor, olha minha esposa lá, meu casamento mudou, minha vida mudou, eu deixei de ser um grosso, eu deixei de achar que tudo era errado, que tudo era isso, ela mudou. Resultado, nós estamos vivendo, depois de 10 anos de casado, a primeira lua de mel do nosso casamento. Exatamente nisso que o pastor Maurício falou. Eu acho que a gente precisa amadurecer e não achar que aquela rigidez, entre aspas, que nos é passada, é evangelho, porque isso nada tem a ver. O que é importante, e acho que o pastor Tim Keller tem para mim uma visão sobre esse assunto que me esclarece muita coisa. Existem 3 maneiras de encarar isso. O liberalismo, que é um pouco o que o JR falou aqui, que é o seguinte, olha, eu sou assim mesmo, a minha relação com Deus é aquilo que eu quero, aquilo que eu faço, etc, etc. Esse cara é liberal, acredita em Deus e acha da maneira que ele quiser. A outra é o legalismo, que é eu vou me transformar. Então o princípio, não adulterarás, por exemplo, eu vou conseguir ser assim, não vou mentir, eu não vou fazer fofoca, eu vou conseguir, que torna essa coisa que a gente tem falado aqui dessa rigidez. Mas o princípio, às vezes, para o cara que é legalista, é igual para o princípio do evangelho. Qual é a diferença? É o coração. Então esse cara legalista, ele acha que ele está não fofocando, pronto, está tranquilo, enquanto o coração dele está absolutamente louco para fazer aquilo. No modo evangelho, como o Keller fala, o meu coração está disposto a não fazer aquilo, Deus transformou a minha vontade, a minha ação e o meu desejo, e eu não faço com um sorriso no rosto, porque meu coração foi transformado por ele. Então essas 2 respostas que a gente vê muito presente hoje, tanto do liberalismo, eu faço o que eu quero, como do legalismo, eu me transformo, elas são erradas. O que Cristo quer é transformar o meu coração para que eu seja amante e obediente da sua lei. São 11h32 na 93 FM. Diante dessas palavras, ouvinte, fica para todos nós uma reflexão muito importante e um olhar para dentro. É tempo de olhar para dentro, olhar para você e observar o quanto você tem sido esta verdade do evangelho, o evangelho que é amor, o evangelho que é graça, que é misericórdia, o evangelho que é a palavra de Deus para a nossa vida, ou o quanto nós estamos apenas fingindo que somos, sem sermos de verdade. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Debate 93 com J.R. Vargas. E aí, Marcela? Pessoas cansadas da correria do dia a dia lá na Coreia do Sul estão procurando uma prisão para fugir da rotina cansativa. É isso mesmo. Chamado de prisão dentro de mim, o local recebe principalmente trabalhadores de escritórios que estão exaustos e estudantes em busca de descanso do duro sistema educacional sul-coreano. O regulamento do presídio é rigoroso. Não se pode falar com outros internos, celulares ou relógios também são proibidos, os clientes recebem um uniforme prisional azul, um tapete de yoga, um jogo de chá, uma caneta e um caderno. Eles dormem no chão. Tem um pequeno banheiro dentro da cela, mas não tem nenhum espelho. E aí a gente pergunta, você, ouvinte, encararia um lugar como esse para fugir do estresse da rotina e encontrar com seu eu interior? O que costuma roubar o seu bem-estar e a sua sensação de contentamento? Como a Bíblia pode nos ajudar quando o assunto é estresse? Ouvinte, tendo ouvido a Marcela, o que você acha sobre esse assunto? Você encararia essa prisão dentro de mim aqui, essa expectativa de fugir da rotina cansativa dos trabalhadores, do duro sistema educacional para os estudantes, maridos que acompanham as esposas nas compras de Natal, visitas à sua sogra em finais de semana?
Que pensa você, querido ouvinte, sobre esse assunto? Vou começar com o pastor Felipe aqui, enquanto a pastora Renata toma água. Olha, eu acho que assim, essa é trocar uma prisão por outra, não é? Mas eu acho que isso fala de alguma coisa a respeito do nosso tempo. A gente está tão ou estressado, ou às vezes, eu acho que está por detrás disso, louco para agradar as pessoas, aprisionados pelo nosso celular, aprisionados pela nossa rotina, que às vezes até uma prisão se torna melhor do que o nosso presente. E é muito duro ter que admitir a possibilidade de uma coisa dessa ser melhor do que a outra. Ou seja, a gente está percebendo, isso é uma crítica para o nosso tempo. Acho que se existe uma coisa dessa, as pessoas estão se engajando aqui. O meu presente é tão ruim, eu não consigo me livrar dele, que às vezes uma prisão pode me parecer melhor do que o meu presente. Olha que loucura de mundo que a gente está vivendo. E eu acho que, de fato, nesse sentido, o evangelho é essa liberdade. A gente não precisa de tanto dessa meditação como é falada por aí. A gente tem uma coisa maravilhosa, JR, chamada oração. A gente pode colocar diante de Deus toda a nossa ansiedade. A gente não precisa ficar preocupado o tempo inteiro, apesar de saber que a gente tem que estar ocupado, sim, fazer o melhor para Deus, o melhor no nosso trabalho, o melhor na nossa família, porque a gente sabe que a soberania de Deus traz descanso para o nosso coração. A gente não precisa conquistar esse mundo, porque a gente sabe que a nossa glória maior está nos céus, na eternidade, e isso, de fato, precisa mexer com o nosso nível de estresse. O evangelho transforma isso também. Gente, isso é surreal, né? Parece que a gente está lendo uma história que não se enquadraria no dia a dia, mas se enquadra. Se enquadra, mas trazendo para o contexto aqui a Coreia do Sul, gente. Então, é isso que eu acho que a gente tinha que, por favor, porque eu creio que a gente contextualizar. Lá realmente o regime político, toda uma ditadura, todo um contexto. É mais livre na cadeia. Não, Coreia do Sul, não Coreia do Norte. Vamos lembrar. Coreia do Sul tem as maiores igrejas do mundo. Coreia do Sul é quando o povo acorda 3 horas da madrugada para orar, tranquilão. Foi automático. Foi nós dois aqui, pastor, não faço minha meia-culpa. Mas de qualquer sorte. Mas a questão é a rigidez em cima do ensino educacional, da exigência, da performance que acompanha o mundo ocidental, oriental, ali aquele canto, seja qual for. De maneira forte. Aqui ele não está falando que é só estudante, não. Está falando todos, de empresários. Isso, sim, a produção, a cultura de fama e vergonha. O resultado, ele é latente em qualquer área, seja um jovem, seja mais velho. O que me traz, assim, realmente uma... Eu tenho que rir, né? Não foi um sorriso de alegria, mas foi, meu Deus, eu opto em dormir no chão, eu opto em dividir uma cela, eu opto em simplesmente ficar em silêncio em detrimento de ter uma liberdade no Senhor. E é isso que a gente tem que colocar. Eu sei que as pessoas hoje estão tão aprisionadas dentro de si, estão tão realmente lutando com as suas guerras interiores, que perdem a oportunidade de conhecer a verdade que liberta. Paulo falando às igrejas da Galácia acerca dessa questão, né? Eles viviam essa luta o tempo inteiro, esse embate. Eles olha, para a liberdade foi o que Cristo vos libertou. Vocês precisam permanecer nessa liberdade. Saber lidar com isso é difícil, JR, porque algumas pessoas usam a liberdade para se aprisionar de novo. Eu tenho liberdade de comprar um celular do jeito que eu quiser. E esse celular me aprisiona dentro daquilo que para mim era liberdade. Então, Paulo o tempo inteiro, ele traz essa palavra, ele traz esse entendimento para nós de que se alguma coisa, qualquer coisa no mundo começa a nos aprisionar, a gente precisa ter um entendimento, isso não é bom. Mas é um bom Vocês não já ouviram as pessoas falando para vocês, olha, eu queria, se eu pudesse, eu daria um chute no balde. Se eu pudesse, eu jogaria tudo para cima. Se eu pudesse, eu fugiria. A pessoa está aprisionada pelo mundo, pelos problemas, por uma fase de vida. Sim. Quer dizer, quando isso aqui aparece como oportunidade de negócio, porque isso aqui é negócio. Isso aqui é negócio, isso aqui não é lá de graça. É de graça? Não. Quanto custa? Lógico que Olha a informação útil para os nossos ouvintes. Quanto custa? Vai que alguém está querendo. Tem gente de lá acompanhando a gente aqui. Vocês sabem muito bem disso. Um spa, né? Essa perspectiva da pessoa que quer jogar tudo fora, que não aguenta mais e que vê nisso uma alternativa de dar uma quebrada nesse ritmo, ou de ter uma experiência como essa, enfim, o que isso
vai refletindo, o Felipe já falou, enfim, essa abordagem desse enfrentamento, dessa cultura que aprisiona, que pressiona, que exige, que gera um desgaste muito grande. Pastor Maurício. O JR, R$340, uma informação útil para os ouvintes. Pastor, R$340 passar 24 horas. A diária. Uma diária, né? 5 metros quadrados. Sem piscina, sem nada. Eu acho que a questão aqui não é nem a questão da prisão, sabe? Porque o que eles fizeram aqui, na verdade, foi um sistema para a pessoa se isolar e ficar quieta no canto, sem celular, sem televisão, sem ninguém perturbando. E o objetivo aqui, foi colocado aqui, você encararia um lugar como esse para fugir do estresse da rotina e encontrar o seu eu interior? Então, quer dizer, a pessoa está querendo fugir do estresse, mas ela está caindo num outro estresse, que é essa prisão aqui. O problema em si não é a prisão. O problema é que ela está indo para lá para tentar encontrar o seu eu interior. E o problema é que ela vai encontrar. E quando ela encontrar, ela vai ter uma decepção tão grande, porque o que a gente tem que procurar não é o nosso eu interior. O que a gente tem que procurar é o Deus que habita em nós, ou, se você não é crente, o Deus que está ainda fora de você, que quer habitar em você, porque olhar para o seu umbigo é fonte de decepção. Você vai gastar um tempo ali sem espelho, sem nada, pensando na sua vida, e quanto mais você pensa na sua vida, mais estressado você vai ficar. Porque você só vai encontrar frustrado. Pecado, miséria, aquilo que Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu acabo não fazendo, o mal que eu não quero fazer eu acabo por fazer. Quem é que vai me livrar dessa desgraceira, desse estresse que é encontrar comigo mesmo? Graças a Deus por Cristo Jesus. Amém. Porque com ele sim, se eu tiro o olho de mim e olho para ele, aí eu posso seguir o autor e consumador da minha fé, porque nele eu encontro perfeição, nele eu encontro resposta, nele eu encontro solução, nele eu encontro saída, nele eu encontro tudo aquilo que eu nunca vou encontrar em mim, no meu eu. Pelo contrário, o que eu vou encontrar em mim são becos sem saída. E é isso que esse pessoal vai acabar encontrando nessa prisão aqui. O outro lado dessa mesma história é que eles não conseguem ter autocontrole no sentido de deixar o celular aqui, deixar o relógio ali, dentro de casa, parar um pouco. Sim, por isso ainda preciso de alguém. Pagar alguém para ser meu Só que de quem eles precisam não é desse alguém. Esse alguém que vai me dar seu celular aqui. Deita ali e cala a boca, me dá aqui o dinheiro. Não é desse alguém que eles precisam. O que eles precisam é esse alguém que é Cristo, o Senhor. Enquanto isso não for realidade para a vida de alguém, essa busca incessante vai continuar. O cara que está indo lá por esse preço que está aqui é o mesmo cara que quer ir para um alto de não sei aonde, para ficar distante de todo mundo, para ficar isolado, para ficar desconectado, para conectar-se consigo mesmo na expectativa de encontrar nele mesmo essa busca. É a história da autoajuda. Então, como é que alguém... A autoajuda é uma questão ilógica. Porque se eu estou destruído, como é que eu mesmo posso construir o que está desconstruído, que foi desconstruído por mim mesmo? Então eu preciso de uma ajuda do alto, eu preciso de alguma coisa diferente. Enquanto isso não acontecer, eu vou continuar. E um dos passos, né, das partes do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então não é você pagando alguém, mas de fato pedindo que esse Senhor da sua vida, que é Cristo, seja de fato o Senhor e te permita, te faça e capacite a dizer não para aquilo que não está te fazendo bem. São 11h43, minha gente. 11h43. Estamos juntos no Debate 93. Daqui a pouquinho vamos dar aqui os nomes dos pastores e pastoras aniversariantes do dia de hoje, esposa de pastor, esposo de pastora, que você, ouvinte, está encaminhando pra gente no dia de hoje, dia 28 de novembro. É só mandar para cá. 96803-8319, tem que ser rapidinho agora, que o tempo está se encerrando. 96803-8319. Você participa com a gente aqui do Debate 93 de hoje. Sima Sakar é uma indiana que ficou conhecida no mundo todo após uma foto dela viralizar. A foto mostra a Sima carregando nos braços seu filho Hridroy, de 18 anos, para prestar vestibular. O rapaz não anda e não fala, mas como ela disse, tem sonhos e nada o impede de correr atrás desses sonhos. Tanto é que eles voltaram a virar notícia, já que Hridroy passou para a Universidade de Dhaka. Alegre e comemorando a vitória do filho, a indiana disse que não mede esforços para vê-lo vencendo e declarou: quero que ele seja independente para que possa cuidar de si, mesmo depois que eu morrer. E aí a gente pergunta: o que você faz diante das dificuldades e problemas?
Como acreditar nas promessas do Senhor quando as circunstâncias mostram o contrário? E aí Romanos 4, 16 e 18 nos mostra que Abraão creu contra a esperança. E aí, pastora? Começando logo comigo. Sempre com a menina da mesa. Graças Isso é uma a Deus. honra que é dada às exemplo, nossas meninas. Aqui a imagem, ó, para vocês verem. Do pastor Maurício. Obrigada, diferente, menino da mesa mais diferente. Gente, olha só, o que fazer diante das dificuldades e problemas? Eu acho que quando a gente sabe, isso é lindo. Essa foto, ela é emblemática, ela demonstra o amor, e eu digo, demonstra o amor do Senhor Jesus, que nos carrega sempre, independente das nossas adversidades. Eu acho que uma das coisas que mais me impressiona no Senhor é que Ele sempre, quando Ele nos olha, Ele não olha quem nós éramos, mas Ele olha quem nós somos em Cristo Jesus. Então, é com Ele, é com base nisso que nós vamos conseguir transpor as nossas dificuldades e acreditar e continuar. Eu comecei dizendo assim, ser cristão, hoje eu escolho, não é tão difícil porque eu sei que eu tenho com quem dividir o meu peso. Eu troco com o Senhor o jugo e Ele faz que fique mais leve. Então, dificuldades temos o tempo todo, mas quando nós entregamos e colocamos aos pés do Senhor, nós conseguimos avançar, nós conseguimos romper. E eu digo isso pessoalmente. Existem áreas da minha vida que eu preciso romper diariamente no Senhor. E eu só consigo fazer porque eu sei que Ele está ali, que Ele vai me capacitar, Ele é o meu provedor, Ele é aquele que me dá toda uma provisão emocional, porque o Espírito Santo age em nós. É uma imagem belíssima, JR, que fala muito realmente, como a pastora falou, desse grande amor de Deus que extravagante, nos carrega no colo, que faz aquilo que a gente não pode fazer, que fez aquilo que a gente não poderia fazer para si mesmo, para nos salvar. E eu acredito que como pais, mães, maridos e mulheres, a gente tem que dar a nossa vida pela nossa família, sim. E num tempo de tanto egoísmo, de tanta a gente pensar só na gente, como é bonito a gente poder ver um exemplo daquilo que todos nós deveríamos fazer pela nossa casa, né? De querer ver, acima de tudo, a esposa, os filhos, enfim, o marido, para quem for do outro lado, né? Felizes, independentes, sorrindo no rosto, e a gente não medindo esforço para isso. Isso também é consequência para mim do Evangelho. A pergunta é, o que fazer diante das dificuldades e problemas? Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Cruz vazia. Aquele que pagou um alto preço, ele não pagaria o alto preço para nos deixar morrer na beira do caminho, né? Nós não somos time de futebol que nada e morre na praia. Não tem esse negócio. Aquele que entregou a sua vida, ele também nos justifica. Ele é quem faz todas as coisas. Então, quando as coisas ficarem difíceis, olha para ele, veja o que ele fez, veja o que Deus fez. Veja tudo que foi feito para que nós pudéssemos ser alcançados. Agora imagine se Deus faria tudo o que fez para nos deixar morrer na praia. É certo que as dificuldades, muitos nos atemorizam em momentos da nossa vida, dependendo delas. Inclusive, a gente se sente até abandonado. Aliás, o próprio Cristo se sentiu. Mas mesmo assim, ele continuou avançando. E o resultado foi uma revelação da glória do Pai. E assim vai ser na nossa vida. Quando os problemas vierem para a tua vida, as dificuldades tentarem te fazer submergir, se lembre que tem alguém que pagou um alto preço e que ele está disposto a ir até o fim contigo. Jesus disse, João 17, nenhum deles eu perdi. Não vou nem entrar no fim da petição, nenhum deles eu perdi. Jesus não vai perder você, nós não vamos perder o Pai. Olhe para o Senhor, continue lutando que você vai vencer com toda a certeza. O que fazer diante das dificuldades e problemas, pastor Maurício Fragali? Rapaz, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E dificilmente as circunstâncias nos são favoráveis, né? Em geral, tá tudo jogando contra, né? Dificilmente você pode dizer assim, rapaz, o vento está a favor, o mar tá liso, tá tudo bem. Desconfie, né? Se tiver... Dificilmente você encontra uma situação assim. Normalmente você tem alguns pequenos empecilhos e quando você soma todos eles, são grandes empecilhos, são paredões que você tem na sua frente para qualquer coisa na vida, para tudo na vida. Mas se o justo viverá pela fé, e aí a pessoa usou o exemplo aqui de Abraão, que creu contra a esperança, e Abraão é chamado o pai da fé. Exatamente a nossa luta diária é nos mantermos firmes nas promessas, apesar das circunstâncias. Não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para a palavra, olhar para as promessas e crer. E não é nenhuma questão de se posicionar como um super-homem espiritual, porque eu não sou um super-homem espiritual.
Eu sou um ser humano que estou sujeito a falhas e que posso até fracassar, mas eu creio na promessa que diz que quando a gente fracassa, a gente cai, mas o Senhor coloca a gente de pé. Amém. Eu costumo usar um exemplo lá na igreja, que é conhecido de todo mundo, que Thomas Edison é um inventor, foi um multi-inventor, inventou a lâmpada elétrica. Dizem, não sei se é exato uma conta real, mas dizem que ele tentou 1000 vezes até conseguir uma lâmpada que funcionasse. Se ele desistisse na vez de número 577, eu acho que ninguém aqui poderia dizer que esse camarada era um frouxo. Ninguém poderia dizer que esse camarada desistiu fácil. Né? Poxa, o cara tentou 577 vezes e nenhuma deu certo. Então ele tem razão de desistir. Mas ele não parou ali. Ele continuou indo, ele foi. 999, na milésima, a danada da lâmpada funcionou. Hoje a gente está aqui, né? Não estamos à luz de velas, né? Estamos aqui tendo iluminação, porque um camarada resolveu tentar até conseguir. E não está se colocando aqui. Ninguém me disse que ele era um crente fiel. Nem sei se era ou se não era. Não tô, agora a questão não é essa. Ou se ele tentou porque Deus o inspirou. Não sei. Até acredito que sim, para benefício da humanidade. Mas não vou entrar nem nessa questão. A questão é, se um camarada, um simples inventor, pôde tentar 1000 vezes até conseguir, por que nós que temos as promessas de Deus, o Espírito de Deus lutando a nosso favor, Jesus já pagou o preço por nós, por que a gente vai desistir diante dos primeiros obstáculos que aparecem? E eu só queria pegar um gancho, me perdoe, Sim, não, pastor, porque é exatamente isso. A nossa grande questão diante das nossas dificuldades e problemas é a paralisia. E eu vejo que o inimigo, ele tenta o tempo todo paralisar as nossas vidas. Mas a gente tem que lembrar que, exatamente com base na fé que o Senhor implanta em nós diariamente, trazendo Abraão exatamente como isso, o amor, voltando para o amor, ele lança fora todo medo. E nos faz continuar, não desistir. Porque se ele tivesse parado no 577, eu gostei desse número, poderia ser 601, poderia ser 10. Ele com certeza teria investido 10 vezes isso, não... mas ele simplesmente continuou. E essa mãe que assume o sonho do filho, que luta pelo filho, o menino passa na universidade, o menino com as suas dificuldades naturais, mas, a mãe coloca o menino no colo, vai pra frente, impressionante. Eu acho que essa imagem dessa mãe carregando esse filho, eu vou usar um termo talvez um pouco pesado, mas ela é um tapa na cara de muito crente. Não pelo fato dela ser uma mãe, porque qualquer mãe faria isso por um filho. Independente de religião, independente de qualquer coisa. Só pelo fato de ser mãe, pelo amor ao filho, qualquer mãe faria isso aqui. Mas é um tapa na nossa cara no sentido de que a gente tem que olhar para isso e entender que é exatamente isso que Deus fez por nós. E Jesus, ele colocou, a Bíblia diz que Jesus é para nós um exemplo, e se ele é um exemplo, ele disse, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a gente tem que entender que esse princípio da servitude não se aplica só à nossa família, também à nossa família. Mas a gente tem que botar na cabeça que servir é um privilégio que Deus nos dá para servirmos aos nossos filhos, à nossa esposa ao marido, mas também servimos as pessoas que estão nesse mundo e que vão encontrar, talvez, no nosso serviço, o amor de Deus, o espelho de Deus, o fruto do Espírito, e de repente vão querer até conhecer quem é esse Deus, por causa do serviço que a gente está prestando. Essa fala do senhor, pastor, vou colocá-la aqui em 2 linhas. Uma toda mãe faria isso. Infelizmente, a gente sabe que não. Né? Infelizmente, a gente tem pais que realmente não se importam com os filhos. Estamos falando de pais saudáveis. Não. Aqueles que, uma mãe drogada que de repente vende o filho para comprar crack, perfeito, não se encaixa, claro. Então, essa perspectiva, às vezes, da mãe que deixa de encorajar, deixa de apoiar, ou desiste com muita facilidade diante de uma dificuldade que o filho apresenta. Hoje é muito comum a criança ter um déficit de atenção. Muito comum demais. O Felipe é psicólogo, quer dizer, é comum demais. Isso por quê? Porque você está com o mundo hiperconectado, as coisas estão mais complexas hoje. E às vezes a mãe diz, ele não tem jeito, eu não aguento. E terceiriza a responsabilidade. Como terceiriza uma responsabilidade espiritual? Sim. É da igreja. Olha, a igreja não fez. Olha, o meu filho não quer mais a igreja, a culpa é da igreja, mas a igreja não está na casa dela, ou na casa dele, ou na casa deles, para usar um aspecto mais amplo. E o outro lado é do garoto.
O cara que podia falar assim, olha, pra mim não tem jeito, o mundo ficou contra mim, sabe? E nada na minha vida dá certo. O camarada vai na batalha, na luta, na dificuldade. Poxa. Onde a gente até poderia dizer assim, pô, mas esse cara até poderia se vitimizar, mas não faz isso. Eu me lembrei aqui, Felipe, desculpa interrompê-lo, mas me lembrei aqui, pedi até ajuda aqui ao nosso querido Cid Gonçalves, que é mais antigo que eu, deve ter o quê? Mais uns 10 anos do que eu, aproveitar que ele já tá fora do nosso estúdio aqui. Mas eu conheci um cantor, não sei se o pastor Fragale lembra dele, chamado Eliel Rosa. Lembro. Ele tinha problemas ósseos, né? Enfim, ele era colocado sobre o púlpito para pregar e para cantar, e tinha que sentar no púlpito. No púlpito, em cima do púlpito. E aí um dia ele foi à rádio, eu trabalhava numa rádio no Espírito Santo, ele me disse assim, JR, sabe? Ele falava assim, sabe quando eu me olho no espelho, sabe o que eu digo? Eu falei assim, Jesus amado, fiquei numa sinuca ali, eu falei, não sei, o que você diz? Ele falou assim, que coisinha mais linda. E aquilo foi tão legal, e as pessoas que conheciam falaram assim, cara, que bom humor, que forma suave de lidar com a sua dificuldade, produtivo, frutífero, proativo, pra cima. Tem coisas que agarram as pessoas, seguram, mas tem gente pesada. Que tem, não tem gente? Gente pesada, até magra, mas pesada. E como tem gente tá acima do peso, mas é levinho. Uma geração mimimi, né, JR, que a gente tem falado tanto por aí. Você pode dar toda a circunstância do mundo, a melhor escola, os melhores cursos, a melhor educação, a melhor tudo. Vai ter sempre uma barreira que a pessoa vai estar dizendo, é por isso que eu não consegui, é por isso que eu não consegui, é por isso que eu não consegui. Só falar, existe uma hashtag aí muito presente hoje em dia, que tem uma mãe da nossa igreja que faz, aí se fosse seu filho, que são as mães, hashtag se fosse seu filho, de crianças autistas, né, que possuem o espectro autista e tudo, e que tem perseverado, lutado, para que possam dar o melhor para o seu filho, conscientizado aí toda a sociedade, para perceber isso, porque é muito legal a mãe tá fazendo isso, mas é muito legal a gente, a sociedade inteira tá acolhendo esse adulto que vai entrar, ou as outras crianças com algum tipo de deficiência nas nossas igrejas, num lugar para que o mundo possa ser um pouquinho mais fácil para quem tem mais dificuldade que talvez que a maioria de nós, para superar um desafio às vezes simples como ler uma prova, escrever o seu nome. Então acho que isso é uma coisa também, JR, como que o pessoal falou, para a família, mas é para a gente servir todo mundo. O ouvinte conta que, JR, meu filho tem uma deficiência e ela o define assim, ele é uma superação. Ele é uma superação, uma criança super feliz e cheio de sonhos, é o que compartilha a nossa ouvinte. Que seja assim na vida de todos nós, lutando, batalhando, sonhando, não desistindo em hipótese alguma e sempre buscando a direção e a bênção de Deus sobre cada um de nós. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Gente, vamos agradecendo aqui aos nossos queridos debatedores. Muito obrigado, reverendo Felipe Teles. Muito bom estar aqui com você, JR. Vou dar um abraço aí para todos os nossos ouvintes, para minha família, para a Igreja Presbiteriana Raízes, para o meu sobrinho Gabriel, que faz aniversário hoje. Pastora Renata Prete, obrigado, um abraço. O prazer é meu, mais uma vez, estar com vocês aqui. Eu queria hoje, especialmente, mandar um beijo pro pastor Zanobi, meu marido, que eu amo tanto. Que o Senhor te fortaleça de uma forma diferenciada. E você sabe por que eu estou te dizendo isso. Te amo, amor. Olha aqui, ouvinte dizendo, acabei de levar uma surra ouvindo esse debate de hoje. Era tudo que eu precisava ouvir quanto a nossa ouvinte. Pastor Luciano Regis, obrigado, um abraço, querido. Prazer estar aqui mais uma vez, Jota, mandar um beijo a todos, a minha igreja, mais tarde estamos aí, a minha família, em nome de Jesus, minha esposa, te amo, tô junto nessa aí, Deus te abençoe teu marido, viu? Amém. Em nome de Jesus. Pastor Maurício Fragale, obrigado, um abraço, querido. Eu que agradeço pelo convite, fica uma honra, foi uma honra estar aqui com vocês, com os debatedores, muito bom, Deus abençoe todo mundo aí. Quero agradecer aqui o presente que o senhor nos trouxe aqui, a sua nova obra, Vencedor ou Vítima. Seu posicionamento diante dos desafios determinará o seu futuro, de autoria do pastor Maurício Fragale. Obrigado, pastor, Deus abençoe o senhor sempre. Eu que agradeço. Quer ver? Não, esse aqui é meu. Você pede o pastor aí, pede o pastor. Hora que melhora, vamos lá. São 11 horas hein? Fala, pastor. Tá aqui na minha mão. O meu tá esse aqui não é o meu, não? Não, esse aqui tá autografado. Então é o seguinte, então toma aqui, ó. Esse é seu, então. Era seu, Marcelo, esse aí? Pediste não receber porque pediste mal. Deixa eu só dizer para o pessoal que estiver interessado no livro, quiser conhecer, ele está disponível na internet,
na Belo Shopping, Belo com 2 L's, shopping.com. Tem nas livrarias já, até seculares, mas é mais fácil. Por que o senhor falou isso olhando para a pastora Renata? Não me comprometa, JR. 11h59. Ô, Marcela Bastos, e aí? Gente, vai lá. Vamos dar parabéns aqui aos pastores. O pastor Reginaldo Teixeira, da Assembleia de Deus em Sacramento, faz aniversário hoje. O pastor Felipe, do Ministério Atitude, também faz aniversário hoje. E a Jurema, que é a esposa do pastor Francimar, lá da Igreja Metodista Wesleyana, Filadélfia, em Xerém, também faz aniversário. Maravilha, hoje. Vamos orar juntos. Pastor Felipe vai orar conosco. Vamos apresentar todos os nossos temas diante de Deus em oração. Nós vamos também orar, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso Rio, por todos nós. Senhor, louvado seja o teu nome, Deus, por podermos estarmos aqui, pelas tuas misericórdias que se renovaram e têm se renovado a cada manhã, pela nossa saúde, Deus, porque o Senhor tem dado pra gente perseverança, Deus, para superar os desafios, Senhor, dessa vida. E se nós não temos tido, Senhor, essa perseverança, dá-nos essa graça, Deus, essa bênção, Senhor, de abrirmos todos os dias os nossos olhos, enfrentarmos as lutas na certeza de que Tu estás conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso país, Pai. Cada dia vez mais queremos interceder, colocar ele nas Tuas mãos, para que a Tua graça aqui seja abundante, trazendo, Senhor, prosperidade, Senhor, trazendo, Senhor, transformação, trazendo, Senhor, mais empregos e justiça, Senhor, para esse país que tanto precisa disso, Senhor. E como Te agradecemos hoje também pela vida, Senhor, dos pastores, Senhor, aqui agradecemos pela vida do pastor Reginaldo Teixeira, da Igreja Assembleia de Deus em Sacramento, pastor Felipe, do Ministério Atitude, e a Jurema, esposa do pastor Francimar, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso, pela vida deles, por mais um ano que o Senhor os dá, que derrame sobre eles a Tua graça, Senhor, o Teu conhecimento, a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.